Posição relativa de duas retas. Duas retas R1 e R2 no espaço, elas podem ser, primeiro, coincidentes, paralelas e não coincidentes, ou seja, nesse caso, os vetores diretores são paralelos, mas não há nenhuma interseção entre as duas retas, ou seja, a interseção entre as retas é vazio. Concorrentes significa que elas estão no mesmo plano e se cruzam, e elas se cruzam e a interseção delas é um ponto. Tá? Então, elas precisam ser coplanares. E reversas, isto é, elas não são coplanares, elas estão em planos diferentes e, nesse caso, a interseção entre elas é vazia. Então, vamos ver exemplos que caracterizam cada uma dessas posições relativas. Né? Então, o primeiro exemplo, nós temos, exemplo 1, estude a posição relativa das seguintes retas. Então, eu tenho R1, que é y igual a 2x menos 3, z igual a menos x, e R2 dada por essas equações paramétricas. Então, como sempre, nós temos que, para cada uma das retas, identificar um ponto e um vetor diretor. Vamos fazer isso aqui do lado para poupar espaço. Então, no caso da reta R1. Então, um ponto, novamente, para descobrirmos um ponto, nós podemos fazer x igual a 0, né? Ser mais simples. E, portanto, y vai ser 0 menos 3, que dá menos 3, e z vai ser 0 também. E o vetor diretor, se eu fizer x igual a 1, então a segunda coordenada vai ser o coeficiente de x na equação de y, 2, e a terceira coordenada vai ser o coeficiente de x na equação de z, que é menos 1. Então, R2 é mais fácil, nós temos as equações paramétricas. Então, A2 vai ser o ponto 1, 4, 0. Então, 1, 4, 0. E V2 vai ser o vetor menos 3, menos 6 e 3. Então, menos 3, menos 6 e 3. Bom, e aí nós vamos observar o V1 e o V2. E vamos notar o seguinte, se eu multiplicar esse V1 por menos 3, o que vai acontecer? Vai ficar menos 3 aqui, menos 6 e 3, ou seja, exatamente o V2. Então, note que V2 é exatamente 3, no caso, menos 3V1. Okay? Isso implica que V1 é paralelo a V2. Bom, e agora a gente precisa saber se essas duas retas são coincidentes ou se são paralelas não coincidentes. Bom, se a gente pegar um ponto de uma reta e verificar que esse ponto pertence a outra reta, então elas têm que ser coincidentes. Ou seja, eu quero verificar que o ponto A1, que pertence a R1, também pertence a R2, também temos A1 pertencente a R2, é isso que a gente quer descobrir, tá? Bom, e aí eu vou pegar esse ponto A1 e vou substituir nas equações de R2 e vamos ver o que acontece se nós conseguimos obter algo coerente ou não, né? Então, vamos substituir. Então, x igual a 0, y igual a menos 3 e z igual a 0. Então, substituindo A1, 0, menos 3 e 0. Nas equações de R2, temos aqui. Então, eu tenho 0 igual a 1 menos 3t. Depois tenho menos 3 igual a 4 menos 6t. E tenho 0
igual a 3t. Então, apenas substituir x por 0, y aqui em cima, né? X por 0, y por menos 3 e z por 0. E obtive aqui estas equações. Repara que eu tenho 3 equações na variável t. É claro que para o mesmo ponto, o parâmetro t tem que ser igual. Então, se nós acharmos o mesmo valor t nas 3 equações, isso implica que A1 também pertence a R2. Se, por outro lado, os valores de t forem diferentes, então A1 não vai pertencer a R2. Ora bem, na primeira, nós temos o seguinte. Aliás, na última, para ser mais simples, nós temos que t igual a 0. Na primeira, nós temos que t igual a 1/3. Ora, já esses dois aqui são valores diferentes para t, nós podemos concluir que A1 não pode pertencer a R2. Tá? Assim, R1 é paralela a R2 e R1, interseção R2, é vazio, ou seja, elas não são coincidentes.